A Justiça do Rio Grande do Sul atendeu ao apelo do site de compra e venda OLX para isentá-lo de responsabilidade por negócio mal sucedido entre comprador e vendedor de uma motocicleta. Pois é, para o colegiado o site funciona como os classificados dos jornais, apenas fazendo publicidade das ofertas. Feito o pagamento de cerca de R$5 mil em favor de instituição financeira internacional, o bem nunca foi entregue pelo anunciante, um grego que vive na Romênia, de onde o veículo seria remetido. Em consequência, o comprador ingressou na justiça contra o site. A ação rescisória incluía pedidos de ressarcimento material e moral. Segundo o desembargador Pedro Luiz Posa, relator do recurso, não há razões para responsabilizar o site. Segundo ele, a OLX serve de ponte entre interessados em realizar negócios pela internet sem participação na venda propriamente dita e nem retenção de qualquer valor envolvido. O magistrado observou que a negociação, por ser internacional, exigia cautela do comprador. E para falar mais sobre este assunto que vimos na reportagem, a gente conversa agora com o professor especialista em Direito do Consumidor, doutor Ricardo Bastos. Aqui, antes de mais nada, eu agradeço pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça, mais uma vez, né, doutor? Muito obrigado, é uma honra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, olha só, nós vimos na reportagem uma situação que é muito característica das compras internacionais, das compras pela internet, que é a questão da compra internacional. E aí é uma série de questões. A própria sede do provedor, a sede da empresa, o cuidado que o indivíduo tem que tomar na hora de fazer a compra e, no caso, a OLX intermediando. Sim, o caso concreto, nós temos que fazer uma separação importante. No fato, o problema principal do processo é porque a OLX alegava, e é um entendimento que a jurisprudência vem consolidando, que ela não tem responsabilidade na concretização do negócio. Por isso, a analogia com os classificados. Então, ela funciona como uma intermediadora das partes. Ela apresenta comprador e vendedor e eles operacionalizam toda a situação. O fato dela ser internacional tem um agravante, porque você não, em regra, você não tem o domínio nem o registro desse site no Brasil. Então, qualquer discussão judicial que aconteça aqui, o vendedor vai ficar, de certa forma, protegido por estar fora do Estado brasileiro. Então, é muito importante que as pessoas que comprem saibam quem é o seu vendedor. Se há alguma reclamação contra ele, se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tudo isso é importante no caso concreto. Nesse caso, a OLX ela não vai ser responsabilizada, né? Agora, quando a plataforma digital deve ser responsabilizada também por qualquer negócio mal sucedido? O que o judiciário vem entendendo, até porque nós não temos uma legislação clara a respeito do assunto, é que quando a plataforma não só intermedia as partes, mas ela também se responsabiliza por operacionalizar o pagamento, ela dispõe de fornecimento de PagSeguro, ela que intermedia todo o recebimento e a entrega, a plataforma é chamada a responder. Mas o importante é que, quando você compra nessas plataformas digitais, quem vende para você não necessariamente é um fornecedor. E aí nós teríamos a ausência da legislação de proteção do consumidor. Quando é pessoa física, é o Código Civil que regulamenta. Para você buscar a responsabilização da plataforma, ela vai ter que ser fundamental nesse processo. O que a Justiça entende é, se eu, plataforma, apresento essas condições entre vocês e eu sou responsável pelo pagamento, eu que digo para você se o pagamento vai ser feito ou não, como vai ser feito, eu teria uma certa responsabilidade. Só que isso não é claro. Quando há, por exemplo, a legislação de um determinado país estabelece uma reserva de mercado. Vou citar um exemplo. Uma empresa muito conhecida de Nova York que vende produtos de fotografia. Ela não tem o site em português, mas não vendia para o Brasil porque na época havia uma limitação. Como é que o comprador pode se adequar a isso? Ele tem que prestar atenção na legislação do que pode ser feito? Na verdade, é o caso típico de você não consegue ter acesso a essa empresa lá fora. Por mais que você tenha um prejuízo, como que essa empresa vai ser chamada a responder? Se você está entrando diretamente num site, por exemplo, existem alguns sites asiáticos que são conhecidos das pessoas, em que elas compram também de países do Oriente Médio, de países da Ásia. Qual o problema? Você não consegue encontrar esse site, você não consegue saber o endereço de registro, de domínio do site. Então dificulta o acesso ao consumidor. A dica é, procure comprar
de sites que são conhecidos pela entrega do produto. E ainda assim, de preferência brasileiros, que aí você sabe que a empresa vai responder de alguma forma. O resto, então, você vai ter que discutir judicialmente. Doutor Ricardo, quais as principais diferenças entre sites de intermediação de vendas e aqueles sites de compra coletiva? Tá, o que acontece é o seguinte, o site de compra coletiva, que é muito comum hoje, juridicamente ele cria uma espécie de consórcio, né? Informalmente falando, claro, para que várias pessoas adquiram aquele serviço e ele tem um cálculo de como aquele serviço pode ser barateado. De qualquer forma, você é consumidor tranquilamente nessa operação, seja com o próprio site, desses sites que organizam isso, quanto o fornecedor. Se você compra, por exemplo, uma reserva de pacote de viagens, o hotel que está vendendo pode ser chamado a responder. As plataformas são diferentes, porque elas intermediam as pessoas e elas muitas vezes não fornecem nenhum serviço, a não ser o serviço de intermediação. Que é o classificado, Que é o né, classificado. E é exatamente o que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu. Doutor, por favor. Não, eu ia só concluir, infelizmente o nosso tempo é curto, nós temos outras perguntas, mas fica para uma outra oportunidade, doutor Ricardo. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela participação também.